O nosso convidado de hoje é o prefeito municipal Cido Ferrari. Nós tivemos aí a eleição do último domingo. Nós fomos lá os primeiros a entrevistá-lo no momento em que foi confirmada a sua vitória. Ele se manifestou, mas aquele era o instante da vitória, da alegria e tudo mais. E depois disso, há muita coisa a ser tratada com ele para mais 4 anos, afinal de contas, que ele estará à frente da prefeitura. E nós reservamos esses outros assuntos todos, inclusive, para falar daquilo que foi feito, daquilo que ele pretende continuar, daquilo que ele não pôde fazer no primeiro e pensa em fazer no segundo. Tudo isso nós vamos tratar agora com ele nessa entrevista com mais tempo, mais tranquilamente. Bom dia, prefeito Cido Ferrari, obrigado pela presença. Laércio, bom dia, Tadeu, bom dia a todos os colaboradores da Saudades e bom dia, povo matonense. E aí, o que você pensa do próximo? Eu vou começar com esse item, ou seja, o que não deu para fazer e você contava com esse segundo mandato para realizar nele? Então, Laércio, é interessante, né? Porque, na verdade, a cidade não para, né? Existe sempre coisas a ser feitas, mas tem algumas coisas que a gente gostaria de ter feito, sim, na primeira gestão, né? Eu até já fiz esse comentário. Por exemplo, eu gostaria muito que tivéssemos feito a restauração da Praça do Centro, por exemplo, né? A restauração da praça, melhoria nos terminal de ônibus, enfim, a gente tem hoje, até por uma exigência nacional de outros partidos, do próprio dos governos, né? Que é a mobilidade urbana, que a gente precisa trabalhar muito isso, e eu acho que o centro da nossa cidade precisa algumas coisas a ser feitas para ir de encontro ao atendimento à mobilidade urbana. A gente tem feito isso na cidade, calçadas, algumas coisas, mas ainda é muito pouco. E a gente tem vários dos projetos que atendem isso, né? Então, quando você me fala o que você gostaria de fazer, o que eu tenho em mente assim na nossa cidade precisa ser feito. É lógico que a gente nunca pode parar de evoluir, nunca pode parar de atender a nossa educação, a nossa saúde, que são coisas fundamentais que eu acho que todo prefeito veja isso com grandes prioridades, mas coisas assim, infraestrutura. Eu gostaria de ter feito a restauração da Praça do Centro, que é uma das coisas que a gente vai ter nesse governo como principal prioridade. Eu gostaria de ter feito a abertura da trolese da Avenida Baldã até o Parque Mônaco, que é uma das coisas que estava para ser feita no outro governo, por conta de alguma divergência em relação à justiça e o proprietário da terra acabou ficando, mas a gente sabe que isso vai resolver, a gente sabe que isso, próximo ano agora com certeza tem alguma definição sobre isso. E são coisas assim, por exemplo, a Praça do Imperador, o bairro Imperador, que é o meu bairro, ele tem mais de 50 anos aquele bairro, e ele ainda está lá na Braquiara, a praça, né? Praça. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, né? É cidade bonita, ali é um lugar onde passa muita gente, um lugar de acesso a outros bairros, então eu quero muito trabalhar isso, até porque o que mais embeleza uma cidade é iluminação, né? E você fazendo praça, você vai fazer as iluminação, você vai dar espaço para as pessoas ter mais lazer, enfim. São coisas assim, Daércio. É lógico que no governo, né, eu digo que nem sempre a gente faz aquilo que gostaria de fazer, porque às vezes surge alguma outras prioridades. Mas como eu estou falando de tão pouca coisa e que não é tão caro, então eu tenho certeza que isso eu consigo. Dá para fazer. Isso dá para fazer. Se eu não tiver recurso de fora, se eu não tiver recurso do governo do estado, do governo federal ou de algum deputado, eu tenho certeza que mesmo com recurso próprio, né, daria para fazer. Eu daria para fazer, né? Tem algumas reivindicação popular, por exemplo, de coisas que eu costumo, né, eu não prometi na minha campanha. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de fazer que ia atender grande parte da população, né? Por exemplo, a abertura do túnel de Silvânia, ali na Melcides Butura,
que liga Matão a Araraquara, que tem um movimento enorme e que ali tem um semáforo, tal, tem uma curva, é um lugar perigoso, principalmente à noite, tal. Então, existe uma reivindicação muito grande, mas eu vou trabalhar muito para ver se a gente consegue fazer uma parceria com o governo do estado para a gente estar fazendo aquilo ali. Existe uma outra reivindicação também, que era em uma proposta do ex-prefeito Adalto, né? Que nós também não fizemos, né? Deixou de ser prioridade por conta de algumas outras coisas que eu tive que fazer e eu sou um prefeito um pouco diferente, eu gosto de trabalhar com o que eu tenho. Se eu não tiver, eu não faço. Então, se eu tiver, eu faço. Por exemplo, a ligação do Tenda, do lado de cada cidade, para o lado de lá, um túnel ali na linha do trem, onde liga o Jardim do Bosque, né, para diminuir um pouco aquele trânsito da Avenida de São Paulo, que é muito pesado. Mas como é uma obra cara, não é uma obra barata, a gente vai depender ali de parceria com o governo do estado. Ou, aliás, com o governo federal. Então, são coisas que a gente tem em mente e vai tentar buscar para fazer. Mas as coisas básicas da cidade, por exemplo, outra coisa que eu posso garantir a vocês que eu vou fazer é esse estacionamento, né? Hoje a gente tem muitos carros da Avenida Baldan, carros da empresa, dos funcionários da empresa Marquesan, da empresa Baldan, que ficam em cima dos canteiros. E ali está vindo ali o Geoserve, um lugar bonito da cidade, uma entrada bonita da cidade, um cartão postal de Matão. Então eu tenho aí um projeto que esse também posso garantir à população que a gente vai fazer, que é esse estacionamento 45 graus, desde lá de Avenida Baldan até por aqui, por perto de onde a gente está, aqui no hotel, por aqui. A gente vai fazer os 45 graus para poder atender esses funcionários dessas empresas para não estacionar mais no canteiro, que a gente quer fazer do canteiro realmente um canteiro. Mas o restante da Avenida Baldan, que hoje, o que saiu de novas empresas e o que está sendo construído aí, grandes prédios, inclusive, provavelmente para outras tantas empresas. Sim. Verdade, eu acho que você tem um comércio. A Trolese desenvolveu demais o comércio da Trolese também. Sim. Mas eu acho que a Baldan, em toda a sua extensão, ainda que não tenha nos demais comércios da Baldan tanta demanda assim como a Marquesan e a Baldan ali, as empresas, né? Não seria o caso disso avançar um pouco mais, sabendo que nós temos um canteiro bem largo aí? Sim, Darcio, aí a gente vai trabalhando conforme a demanda, né? Hoje o que a gente tem no projeto, que nós aprovamos, porque a gente tem que aprovar isso aí também na CPFL, por conta de que a gente está fazendo alguma coisa por baixo da rede. Então, mas já está aprovado, né? Até aqui no quarteirão do hotel. Ah, tá. Por isso que nesse estágio vem até aí. Isso. E nos cálculos daqueles carros que usam o canteiro, é o suficiente para a gente poder atender, né? De acordo com as contagens que foram feitas 2 ou 3 vezes quando as pessoas estão trabalhando, foi o que a gente precisa de demanda para poder atender. Só que a gente sabe que isso vai aumentar realmente. Você tem uma certa razão, por conta de que ali está vindo um mercado. Né? E aqui, em toda a extensão aqui, ó. Sim, a gente sabe que está vindo ali um mini shopping, né, que vai iniciar, e eu tenho certeza que isso vai vingar por conta de que Matão hoje já atende essa demanda, né, de algum atendimento, principalmente de alimentação, às 24 horas que vai ser, de acordo com o projeto. Já tem uma outra loja de lanche, enfim. Entendemos assim, vamos fazer aquilo que a demanda pede hoje, mas com já a expectativa de que podemos continuar assim aumentando. São coisas que dá para ir fazendo aos poucos. Okay. O senhor foi eleito como vice no primeiro mandato. Aí todos sabem, com a morte do Adalto, você assumiu, são 3 anos e meio, em que você também herdou o secretariado escolhido pelo Adalto. E com ele o senhor veio até o presente momento. Nessa mudança agora em que o mandato estará só sob sua preferência, vamos dizer assim, o senhor deve mudar algum secretário? Alguns? Ou vai permanecer com o mesmo secretariado? Olha, Daércio, eu sempre digo isso, né? A gente vem se reunindo desde quando eu assumi a prefeitura lá em 2021, que o que eu preciso, eu não assumi compromisso com ninguém, nem na primeira gestão, até porque naquela eu não fui candidato,
e nem na segunda gestão, que agora eu fui candidato, mas eu nunca disse para alguém assim, olha, trabalha para mim que o seu cargo está garantido. Eu não gosto disso. Eu acho que cada um tem que ter responsabilidade de produzir, de trabalhar, de justificar o porquê está naquele cargo para poder dar continuidade. Eu tenho algumas avaliações comigo que as coisas têm que ir mudando, as coisas têm que ir melhorando, as coisas têm que ir sendo avaliadas. Mas eu também tenho uma avaliação comigo que eu tenho uma boa equipe, né? Eu tenho uma equipe de governo na qual eu gosto dela por conta de que até agora eles se dedicaram de acordo com o necessário e tentaram fazer o melhor. E quando as pessoas tentam fazer o melhor, as pessoas evoluem. Então, eu acho que nós evoluímos, né, em vários segmentos. Em alguns, talvez a gente deixe a desejar por conta de que também, às vezes, nem é culpa daquele ou desse diretor, ou daquele ou desse secretário, mas porque, às vezes, aquele segmento é mais difícil de desenvolver, por exemplo, de tocar adiante. Mas a gente vai estar sempre de olho nisso. Eu sempre digo aos nossos colaboradores da prefeitura que cada um de nós está lá para servir. E caso não estiver servindo o suficiente para fazer a coisa andar, para ter progresso, com certeza ele pode ser mudado. Eu digo isso a você, digo isso em qualquer lugar que eu tiver, as coisas têm que ir avaliando no dia a dia, e se precisar fazer mudança, vamos fazer mudança. Até porque as coisas, existe muita melhoria no sentido da própria tecnologia que avança. Às vezes um jovem hoje ele tem mais facilidade para trabalhar nos sistemas de hoje em dia, pessoas que estão preparadas, formadas no momento de hoje, às vezes tem mais facilidade para tocar certo segmento. Então, a gente vai estar sempre de olho nisso. Eu posso dizer a você e posso dizer à nossa população que alguma mudança deve ter, sim, no nosso governo. No secretariado. No secretariado. O prefeito disse que a cidade não para, que a prefeitura não para, e um dos setores que mais exige é a saúde. Exames, remédios, médicos. Quais são os seus projetos para o ano que vem? Isso. A saúde ela é sempre um desafio. Realmente você tem razão. É sempre uma das preocupações, né? Porque se a gente falar, por exemplo, da educação, às vezes você tem 10 crianças fora da escola, você monta uma sala de aula, um professor, você resolve o problema para o ano todo. A saúde ela surge de momento a momento, então você tem que estar sempre desafiando isso e tentando atender a população. A gente tem, Tadeu, algumas coisas que eu estou otimista por conta da própria avaliação nossa. A gente tem avançado nisso bastante, né? Eu acho que se a gente fizer um levantamento de 2021, por exemplo, que a gente tinha 20 médicos na rede, que hoje a gente tem 60, então a gente está atendendo mais a população. A gente fazia 120 mil consultas num ano, hoje a gente faz mais de 250 mil consultas num ano. Se as pessoas iam uma vez no médico por ano, hoje, em média, elas estão indo mais de 2 vezes no médico por ano. E é lógico que isso aumenta também a demanda, né? Aumenta a demanda de consulta, aliás, aumenta a demanda. Quando você faz mais consulta, normalmente hoje os médicos pedem mais exames, então a gente está fazendo muito mais que fazia no passado. A gente ficou com certo prejuízo, que o governo que me antecedeu, ele pegou um ano de pandemia. Eu peguei mais um, 2020 e 2021. E aí, praticamente, nós tivemos que fazer 3, o que era de 5 anos, tivemos que fazer em 3. Né? Naquele tempo, o hospital cuidava da pandemia e muitas vezes deixava as outras prioridades, né? Só se fosse muito urgente, senão eles deixavam para depois. E quando terminou a pandemia, que ela não terminou, mas ela foi resolvida, nós tínhamos uma fila enorme de exame e cirurgia. Né? A cirurgia, praticamente, a gente já alcançou. Né? Existem algumas coisinhas assim de algum especialista que precisou disso ou daquilo, às vezes precisa de fora, tal, que ainda está por aí, mas o resto já foi resolvido. A gente fez uma parceria com o hospital, nós ajudamos o hospital financeiramente, através de recursos do governo federal, através de recurso municipal, e o hospital nos atendeu, quase tudo isso. Exame ainda tem fila.
ainda tem fila. Mas o que me deixa otimista é isso, né? Se a gente fazia tantos exames por dia no passado, hoje a gente faz o dobro desses exames. Só que também aumentou a demanda, por conta do tanto de médico que aumentou na rede municipal. Então, é assim, o que me deixa otimista? Que a gente evoluiu. E não podemos parar de evoluir. Né? Eu sempre falo isso, até que tiver demanda, que as pessoas estão indo muito no médico. Com razão, tem que ir. Eu acho que tem que se prevenir, né? Fazer a prevenção à saúde. Até nós, eu acho que devemos ir mais no médico, que a gente também não vai. Mas é interessante, só que a gente tem que continuar evoluindo para poder atender a demanda da nossa cidade. São muitas consultas, muitas, todos os dias. São centenas. E aí todas elas têm demanda de exames. A tua relação com a Câmara, prefeito, nesse primeiro mandato, foi interessante porque ela foi pacífica, tranquila, né? E o senhor conseguiu os votos que precisava, nos momentos que precisava de votos, de maioria simples, na Câmara. Agora, a realidade na Câmara muda. E, por exemplo, o senhor começa lá com 4 ou 5 votos, a vir ainda ali, mas que não faz essa maioria que o senhor vai precisar, e eu sei que, pelo seu estilo, será preferencialmente melhor ter essa minoria de votos aí tranquila, e nos demais casos em que são oposição, o senhor vai tratar com esse jeito mais tranquilo de conversar e tudo mais, que é o que o senhor fez inteligentemente nesse seu primeiro mandato. Mas agora muda tudo outra vez a composição, o senhor vai precisar buscar mais votos fora dos limites do partido do seu vice, que é o MDB, e das cadeiras que o seu próprio partido fez. Como é que o senhor está tratando isso nos bastidores? Já tem conversado com alguém? Onde buscar esses votos? O senhor vai mesmo atrás deles? É interessante. A Câmara Municipal é fundamental, né, para que a gente tenha um diálogo, para a gente consiga trabalhar lado a lado, né? Eu sempre falo para os vereadores que eu não quero que ninguém concorde com o que eu quero, mas eu quero que seja leal, né, fazer a discussão daquilo que precisa ser feita para a gente chegar a um consenso. Eu acho isso muito importante. Até os vereadores do meu partido, às vezes a gente pode ter algumas ideias diferentes, mas sem problema nenhum. Eu vejo assim, se colocar o vereador que foi coligado com a gente, né, o vereador que era do partido do meu vice, mais os nossos vereadores, nós elegemos 5 vereadores. Né? A Câmara é 11, a gente não tem a maioria. Mas desses outros 6 vereadores que sobraram, 4 deles também não apoiou nem eu e nem o candidato de oposição. Né? Eles ficaram neutros durante a gestão, por conta de que, durante a campanha, né, por conta de que eles não tinham candidato a prefeito. E eles ficaram livres para fazer a campanha deles, acabaram se elegendo sem ter um candidato de prioridade. E eu lembro que no material deles não pedia voto nem para candidato A, nem candidato B. Então, eu acredito que, e como já são pessoas que já foram vereadores, pessoas que já têm conhecimento da Câmara Municipal e que perceberam, né, eu acho que perceberam que talvez o diálogo, talvez o entendimento ele é melhor do que ir para o embate, às vezes, ou até contrariar, ou às vezes até fazer coisas contra a própria população para contrariar politicamente. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Eu gostei muito da Câmara Municipal, dessa eleição. Elegeram vereadores com conhecimento de causa, elegeram vereadores tranquilos. Eu acho que as divergências que a gente vai ter vai ser divergências natural de que a gente possa aí, às vezes, chegar a um consenso e resolver até algumas coisas que nem sempre a gente tem razão naquilo que fala, e com certeza eu também eu sou fácil de entender e viver bem com esses vereadores. A gente não conversou ainda com nenhum deles, vereadores eleitos. A gente está esperando aí para ver como caminha isso. E, primeiro de tudo, eu acho que eles vão ter a eleição deles, né, que é a presidência, a mesa da Câmara Municipal. E eu acredito, Daércio, eu particularmente acredito que, como a gente trabalha com as melhores das intenções
para o povo da nossa cidade, para Matão, para atender as pessoas. E eu acredito que os vereadores também, esse é o objetivo deles, por isso eu acho que a gente vai conseguir viver bem. Perguntando sobre a restauração da antiga estação ferroviária. Isso, a estação ferroviária nós resolvemos fazer a restauração, né, há um ano atrás, com recurso próprio. Eu posso dizer a você que na minha avaliação, talvez nesse momento essa restauração já estaria pronta, mas não está. O que ocorre? Né? Até estava fazendo algum comentário e conversando com os nossos secretários esses dias. Esse ano de 2024, nós tivemos alguns problemas, né? Que a gente vai ter que estar trabalhando para conseguir fechar o ano aí de forma tranquila, e isso está evidente que a gente vai conseguir fazer, mas surgiu alguns aditivos por conta de que reforma. O que ocorre? Foi feito um projeto, foi apresentado, a empresa veio, ganhou a licitação para fazer o trabalho. Depois que ganhou a licitação, em reforma, você sabe como é que é. Você tira uma telha, você acha um podre na madeira. Você acha uma madeira, depois você acha um cupim, depois precisa ser trocado, depois aquele piso não dá mais, tem que ser outro, enfim. Acabou tendo alguns aditivos, né? E nesses aditivos tem todo um processo ali, de novo, de renovação do contrato com a empresa, enfim. Então, ele demorou, né? Demorou, mas está lá em andamento e está lá esses aditivos para ser feito para que a gente possa concluir o prédio. Mas pode ficar tranquilo em relação à nossa população que quer saber com razão, né, sobre o que ocorre lá. Deu algumas paradas, mas são coisas que está se resolvendo através de algum aditivo, alguma coisa que precisou ampliar, e com certeza aquele prédio vai ser entregue até o final do ano. Alberto? Bem, então uma pergunta da Maria Bittencourt, acompanhando o programa, prefeita. Ela pergunta o seguinte: minha mãe mora em frente à futura Praça do Nova Cidade. Gostaria de saber se tem projeto para realizá-la. E a segunda pergunta é sobre a ligação da Avenida João Marquesan até o Laranjeiras. Então, a Praça da Nova Cidade que ela está citando talvez não seja a praça, né? Se for uma lá perto do SESI, né, para baixo do SESI, que ali tem uma praça ali na Nova Cidade, ela é simplesmente uma área verde. A gente pode sim dar alguma melhorada lá no sentido de fazer alguma calçada para caminhada, alguma iluminação, né? Isso a gente podemos avaliar e fazer, se caso for interessante, que nós já fizemos em outras regiões da cidade, pode ser feito ali também, sem problema nenhum. Mas eu não tenho, assim, a única praça que eu tinha na Nova Cidade, que era a Mário Pecorari, que nós fizemos aquela restauração, né? Fizemos o trabalho de anti-enchente e fizemos a praça para resolver aquela questão ali, que por sinal ficou muito bonita. Agora, eu não tenho conhecimento de outra praça na Nova Cidade, a não ser essa que é uma área verde. Podemos sim melhorar ela através de iluminação e calçada, como eu estou dizendo. Em relação à Avenida Marquesan, né, eu já disse aqui, vai ser aberta a segunda pista da Avenida João Marquesan, que liga da empresa Marquesan até o Santa Rosa. Aquela terra ali, ela já é da Prefeitura Municipal, né? Já foi negociada na época do prefeito Adalto, ela já está em posse da Prefeitura, a gente já tem o projeto pronto. Agora, pós-eleição, né, que passou as eleições dia 6 de outubro, a gente vai sim estar abrindo as licitações para estar fazendo. As eleições é que atrasaram. As eleições é que atrasaram, né? Ali não vai ser feito só Avenida Marquesan. Por quê? Quando nós fizemos esse projeto, eu mesmo tive essa avaliação de que a gente não ia resolver 100% o problema do trânsito ali. Por conta daqueles bairros que aumentaram do outro lado da cidade, Laranjeiras, Cidade Jardim, Vale do Sol, Jardim Esperança, Bom Jesus, todos eles só têm aquela rua de acesso para cá. Então, você resolve o problema da Avenida Marquesan até o Santa Rosa, tudo bem. Mas aí nós já tem um outro projeto, né, que a gente vai colocar junto, né, nesse recurso, que vai ligar da Avenida João Marquesan até lá embaixo no Bom Jesus, na Avenida João Dornelas, que faz ali uma segunda pista também que para quem vem daquela região da cidade. Então, esse projeto já está junto com a abertura da Avenida João Marquesan.
para resolver o problema do trânsito daquela região da cidade lá também. Então, são duas coisas que vai ser feita ali. A João Marquesan e mais uma outra que liga lá no João Dornelas, que vai ficar uma rua aí sem nome para a gente ver o que a gente faz com ela. Mas ela vai ligar lá embaixo no Bom Jesus para facilitar mais aquele povo que transita daquela região para o centro da cidade. Tem nos seus projetos a ampliação do monitoramento por câmeras na cidade? Sim, o monitoramento, Tadeu, ele nunca acaba, né? E quando nós fizemos o projeto de monitoramento, eu já sabia disso. Quer dizer, o difícil foi feito, o centro de monitoramento. E hoje, o que a gente tem hoje que está sendo muito interessante, e é uma das coisas que eu trato com o maior carinho, né? Uma que segurança é tão importante e outra que é um projeto que eu vi que deu certo. Mas só que hoje, o que a gente tem hoje? Está sendo monitorado o centro da cidade, entradas, saídas e algumas avenidas largas, alguns pontos, né, que ainda precisa ser melhorado, alguns pontos de lixo que as pessoas jogam, algumas coisas assim. Então a gente está melhorando isso, mas o monitoramento ele nunca vai acabar, né? Vai entrar prefeito, sair prefeito, só que o que é mais fácil que agora fica mais barato, né? Por quê? Antes eu gastei lá 7 milhões para deixar tudo isso pronto, do jeito que ele está hoje. Hoje, se você tiver 100 mil reais e quiser gastar no monitoramento, você coloca mais 2 ou 3 câmeras em alguns bairros da cidade. Então a intenção é essa, a intenção é monitorar a cidade inteira, para que isso seja útil para toda a população de um modo geral. Agora, hoje ele está sendo útil para toda a população sim, né? Porque se hoje entrar um carro roubado na cidade, normalmente o monitoramento vai avisar. Mas, e às vezes a gente evita aí, né, de ter um veículo roubado ou alguma coisa assim. Eu acho que inibe mais. Então, com certeza, o que tem é muito importante, mas ele nunca vai acabar. A gente vai ter que continuar fazendo, cada prefeito vai ter que fazer uma coisa, até porque a cidade vai aumentando, né? Alguns bairros, enfim, a gente tem que ir monitorando. Ok, podemos ir para o encerramento aqui. Eu deixei de propósito essa pergunta para o final, prefeito, que é algo que tem me preocupado muito, duvido que o senhor não esteja preocupado também. Não que isso seja uma coisa duradoura, mas a vida é feita de sobressaltos. A vida nunca, ela se alterna entre bons momentos, momentos difíceis, e a gente sempre tem superado, né? Uma dúvida de que essa estiagem toda prolongada provoca no setor da agricultura uma situação que está revendo todos os números aí, projeções para menos. Isso deve chegar no bolso do consumidor sob a forma de produtos da agricultura mais caros, enfim, há uma série de consequências que virão ainda que volte a chover. E eu noto, e não precisa estar lá dentro, de fora dá para olhar nas grandes indústrias, que há um certo acúmulo de máquinas produzidas que sequer ficavam em depósitos, elas eram imediatamente já levadas para as áreas de produção. Sabe-se que houve um retardo do plantio e tudo mais, isso implicou certamente numa redução de vendas de máquinas, para não avançar, inclusive, para o setor de matéria-prima de alimentos, onde nós somos fortes. A laranja pode trazer alguma situação aí para as indústrias de Matão rever. Bom, e todas elas estão ligadas em comum com um setor, que é a prefeitura e sob a forma de impostos recolhidos. O senhor está considerando isso, por exemplo, para o ano que vem, dentro daquilo que o senhor quer fazer? E já que o orçamento deste ano será cumprido também pelo senhor que se reelegeu no ano que vem, eu pergunto, foi feita alguma previsão de que podemos ter alguma consequência desse tipo na arrecadação também? Sim, Daércio, você disse tudo, né? É preocupante, é muito preocupante porque o nosso país é um país da agricultura, né? A gente sobrevive disso, né? Normalmente a gente tem muito orgulho de dizer que o Brasil é um país de clima bom, de terras férteis e de que aqui a gente trata do brasileiro e de muitas pessoas do mundo, né? E nós aqui em Matão tem essa felicidade de ter essas empresas de implementos agrícolas que acaba nos ajudando, né, na arrecadação, no emprego, renda. E, por outro lado, são empresas fortes que atendem aí o Brasil e o mundo. Caso o clima ele continuar do jeito que está, com certeza vai ter consequência, e das piores, né? Mas, por outro lado, Daércio, eu sempre acompanhei a agricultura, né? Meu pai foi agricultor,
E sempre teve isso. É lógico que essas mudanças no clima que está tendo, de dar mais temporal, vento forte, prejuízos, às vezes enchente, com pouca coisa de tempo de chuva, da enchente, por conta daquela chuva forte que vem, a gente percebe que isso mudou bastante do que era no passado. No passado tinha mais chuvas leves, chovia 2, 3 dias. Agora chove um dia só, meia hora, e chove para o suficiente para fazer enchente, para estragar algumas coisas. Mas nós estamos vivendo um momento de que é o tempo de seca, é o tempo de falta de chuva agora. Não do jeito que foi. Mas a gente está. Eu acho que tem que acreditar, tem que ser otimista para que isso se resolva, né? Eu acredito que a partir de agora, eu já estive vendo na semana que vem, sexta, sábado, domingo, provavelmente nós vamos ter mais chuvas. Então, eu acredito que a partir de agora as pessoas vão começar a plantar, vão começar a acreditar e que seja aí um ano de grande fatura de grãos, né, de colheitas novamente. Caso, Daércio, for de encontro com as previsões aí de que o clima não contribuir, com certeza Matão é uma das cidades que mais perde. Por conta da gente ter essas empresas, né? Aqui tem agrícola, tem o suco, né? Muitas empresas de suco, de alimentação, alimentos. Então, com certeza, o Matão perde. Mas hoje, a nossa previsão de hoje, ela não é tão boa igual foi 2024, por exemplo, para 2025, né? Nós já fizemos a previsão de 2025. Chegou a arrecadar aquilo que vocês previam? Porque na época muitos duvidam que a cidade vai arrecadar isso tudo. Chegou. Deu exatamente o que foi previsto durante o ano 2020. Dessa vez vocês fizeram um orçamento um pouco mais comedido. Fizemos um orçamento praticamente igual 2023. O que seria isso, empatando. Porque mesmo perdendo, como a cidade cresce, como a infração ela sobe um pouco, a gente, pelo menos aquilo que teve... Bom, está com os pés no chão. Estamos com os pés no chão. A gente trabalha dessa forma. Eu sempre cobro isso das finanças da nossa prefeitura. Vamos trabalhar com os pés no chão. Caso a gente tiver alguma dificuldade, isso vai ser bem transparente perante a população, perante as pessoas, por conta de que quando dá, faz, quando não dá, não faz. E quando não dá, vamos mostrar por que não deu. Prefeito, muito obrigado por sua presença. Faltava mesmo a gente completar, depois da sua eleição, por setor, enfim, mais detalhadamente os seus propósitos e tudo, para daqui adiante. Então, estávamos devendo mesmo para os nossos ouvintes, telespectadores, algo mais esclarecedor do que aquele dia da eleição, que aquele era um momento que a vitória, a sua vitória e tudo mais é o que importava lá no caso para o senhor, a sua equipe, enfim. Mas agora, mais tranquilamente, acho que deu para entendermos melhor o que se passa na sua cabeça para os próximos 4 anos e até mesmo para o ano que vem, que já está batendo as portas aí, né? Sim. Já é Réveillon e tudo mais, e já estaremos no novo ano também, né? Pois é. Muito obrigado ao senhor, boa sorte, porque da sua boa sorte dependeremos todos nós, né? Se o senhor for bem, a cidade toda ganha com isso. E claro que então a gente deseja essa boa sorte, desejo que o senhor tenha paciência com a gente, porque há momentos que nós temos que criticar mesmo. Sim. E nessa hora, por favor, receba essa crítica como um elemento que pode te ajudar, inclusive. Né? Eu falo sempre aqui que o pior político, o mais burro dos políticos ou administradores é aquele que vê a crítica da sua equipe ou, no caso do administrador público da população, ele vê a crítica como algo que só o impede. Esse aí não gosta de mim. É um burro, porque, na verdade, um bom administrador, se ele souber entender a crítica, ele toma aquilo como um auxiliar em que ele sai ganhando com isso, né? Então, o bom político é esse, aquele que escuta, entende o propósito, né? E se aproveita, inclusive, daquilo para ter ganhos para ele próprio. Sim. Então, que o senhor entenda a nossa crítica, assim como também ficamos aqui com um desejo que o senhor vá muito bem, porque será bom para todos, né? Afinal. Muito obrigado, Daércio. Eu também estou torcendo muito para isso, né? A gente depende de um monte de coisas e a gente está acreditando. Em relação à imprensa da nossa cidade, eu gostaria de cumprimentar, até porque a gente tem sido muito ouvinte, né, da imprensa da nossa cidade, tanto
falada como escrita, que tem sido muito importante. É através da crítica que a gente conserta o erro. E quando tiver a necessidade de criticar, né, eu acho que tem que fazer a crítica sim, porque às vezes são coisas que a gente não está percebendo, através da crítica a gente passa a perceber e prestar atenção. Esse é um nisso, modo. né? Exato. E aproveitar, agradecer a população que foi nas urnas, dia 6 de outubro, e prometo tentar atender a expectativa de cada matonense, né, que acreditou na gente, e os que não acreditaram também, que são matonenses, que eu tenho certeza que torce por Matão. Então nós estamos aí à disposição, né, trabalhando, tentando fazer com que Matão continue sendo uma cidade de progresso. Muito obrigado, prefeito, mais uma vez. Um bom dia. Bom dia. Bom dia.